Bom dia, nessa nova leitura de 2 Reis, hoje dos capítulos 8 a 16, também um pouquinho mais longa a leitura, e nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nessa manhã novamente nos abrir o coração, a nossa mente, para que possamos escutar com amor e com devoção as palavras de vida eterna que têm poder de nos transformar a cada novo dia. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 8. Retorno da Samarita. Eliseu disse à mulher cujo filho ele ressuscitara: parte com todos os teus e habita no estrangeiro, porque o Senhor fez vir a fome e ela virá sobre a terra durante 7 anos. Essa mulher fez o que lhe dissera o homem de Deus, emigrou com sua família e habitou 7 anos na terra dos filisteus. Passados 7 anos, voltou da terra dos filisteus e foi falar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. O rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus, e pedia-lhe que lhe contasse os prodígios que Eliseu tinha feito. Giese estava justamente contando como Eliseu havia ressuscitado morto, quando a mulher cujo filho ressuscitara chegou para implorar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. Giese exclamou: ó rei, meu senhor, eis a mulher com o filho que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, essa narrou-lhe o acontecido. Então o rei fez-la acompanhar por um eunuco com a seguinte ordem: fazer-lhe restituir tudo o que lhe pertence, assim como todos os rendimentos de sua terra, desde o dia em que ela deixou até o dia de hoje. Eliseu e Azael. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Avisaram-no dizendo: o homem de Deus está aqui. Disse então ao rei Azael: toma contigo um presente e vá ao encontro do homem de Deus. Consultarás o Senhor, por seu intermédio, se ficarei curado dessa enfermidade. Azael partiu e foi ao encontro do homem de Deus, levando-lhe presentes, o que havia de melhor em Damasco, em 40 camelos carregados. Chegando aonde ele estava, disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me ter contigo para perguntar se sairá vivo de sua enfermidade. Eliseu respondeu-lhe: vai e diz-lhe que ele será certamente curado, mas o Senhor revelou-me que ele morrerá. Depois o homem de Deus olhou fixamente, de modo que Azael se sentiu perturbado, e o homem de Deus pôs-se a chorar. Por que chora, meu senhor? Perguntou Azael. Ele respondeu: porque sei os males que fará aos israelitas. Incendiarás as suas cidades fortes, passarás a fios de espada aos seus jovens, esmagarás as suas crianças e rasgarás pelo meio o ventre de suas mulheres grávidas. Será o teu servo porventura um cão? Disse-lhe Azael, para fazer tais coisas? Eliseu respondeu: o Senhor mostrou-me uma visão que serás rei da Síria. Deixando Eliseu, voltou Azael para junto de seu amo, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Dize-me, respondeu ele, que serás certamente curado. No dia seguinte, Azael tomou uma cobertura, molhou-a em água e aplicou-a sobre o rosto do rei, e este morreu. E Azael sucedeu-lhe no trono. Jorão, rei de Judá, 848 a 841. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou pelos caminhos do rei de Israel, como fizera a casa de Acabe, cuja filha desposou, e fez mal aos olhos do Senhor. Apesar disso, o Senhor não quis destruir a casa de Judá por causa de Davi, seu servo, a quem prometera conservar sempre uma lâmpada na sua descendência. No tempo de Jorão, os edomitas sacudiram o jugo de Judá e constituíram um rei para si. Jorão foi à Seira com todos os seus carros, e durante a noite feriu os edomitas que o tinham cercado, e os chefes dos carros com as tropas fugiram para suas tendas. E assim, Edom sacudiu o jugo de Judá até o dia de hoje. Naquele mesmo tempo, Libna libertou-se igualmente. Os outros atos e grandes feitos de Jorão estão consignados no livro das crônicas dos reis de Judá.
Jorão adormeceu com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. Ocosias, rei de Judá, 841. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Ocosias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalha e era filha neta de Anri, rei de Israel. Andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque lhe era aliado. Saiu com Jorão, filho de Acabe, a combater Azael, rei da Síria, em Ramote de Galaade, e foi ferido pelos sírios. E voltou então a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios no combate contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. Capítulo 9. Jeu, rei de Israel, 841 a 813. O profeta Eliseu chamou um dos filhos de profetas e disse-lhe: Põe o teu cinto e parte para Ramote de Galaade com esse frasco de óleo. Ali chegando, procurará Jeu, filho de Josafá, filho de Mansi. Aproximou-se dele, convida-o a levantar no meio de seus irmãos e o conduzirás a um aposento retirado. Tomarás então um frasco de óleo e derramarás sobre sua cabeça, dizendo: Isso diz o Senhor, sagra-te, rei de Israel. Depois abrirás a porta e fugirás sem demora. O jovem servo do profeta partiu para Ramote de Galaade. Quando lá chegou, os chefes do exército estavam sentados em reunião, e disse: General, tenho uma palavra a dizer-te. Jeu reperguntou: A qual de nós? A ti, general, respondeu ele. E Jeu, levantando-se, entrou na casa. O jovem derramou-lhe então o óleo na cabeça, dizendo: Isso diz o Senhor, sagra-te, rei de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu soberano, e vingarás o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei da casa de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei da casa de Acabe o que fiz a de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada pelos cães no solo de Israel. Não haverá ninguém que a sepulte. Dizendo isso, o jovem abriu a porta e fugiu. Quando Jeu voltou para junto dos oficiais e seu soberano, estes perguntaram-lhe: Tudo vai bem? Por que te veio ver esse louco? E ele respondeu-lhes: Vós bem conheceis esse homem e a sua maneira de falar. Mentira! Exclamaram ele. Conta-nos a verdade. Pois bem, disse ele. Ele disse-me isso e acrescentou: Eis o que diz o Senhor, sagra-te, rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente e, tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés em cima dos degraus e tocaram a trombeta, gritando: Jeu é rei. Jeu, filho de Josafá, filho de Nansi, conspirou contra Jorão no tempo que Jorão, com todo Israel, defendia Ramote de Galaade contra Azael, rei da Síria. Jorão tinha voltado a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios quando combatia contra Azael, rei da Síria. Se essa é vossa vontade, disse Jeu, ninguém fuja da cidade para ir dar a notícia a Jezrael. E Jeu subiu para o seu carro, partiu para Jezrael, onde Jorão, que estava de cama, recebia a visita de Ocosias, rei de Judá. A sentinela que estava no alto da terra de Jezrael viu aproximar-se a tropa de Jeu e anunciou: Veja aproximar-se uma tropa. Jorão disse: Toma um carro e manda alguém ao seu encontro para perguntar-lhe se é de paz a vinda deles. Chegando o cavaleiro junto de Jeu, disse: O rei manda perguntar se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeu. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: O mensageiro chegou a ele, mas não volta. O rei mandou um segundo cavaleiro, que se apresentou a Jeu, dizendo: O rei manda saber se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeu. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: Também esse chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de conduzir o carro,
Parece que é Geu, filho de Nancy, porque corre como um louco. Preparai o meu carro, disse Jorão. Atrelaram os cavalos aos carros de Jorão, rei de Israel, e esse partiu com Cosias, rei de Judá, cada um em seu carro, para se encontrarem com Geu, e o encontraram no campo de Nabote de Jezrael. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe: Tudo vai bem, Geu? Ele respondeu: Como poderá ir tudo bem enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Então Jorão voltou às rédeas e fugiu, gritando a Ocosias: Traição, Ocosias! Mas Geu, reteçando o arco, atingiu Jorão entre as espadas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. Geu disse a seu oficial Badacer: Toma-o e joga no campo de Nabote de Jezrael, pois deve estar lembrado do oráculo que pronunciou o Senhor contra ele, quando tu e eu seguíamos o pai Acabe. Tão certo como ontem vi correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Palavra do Senhor. Eu te pagarei com a mesma moeda nesse mesmo campo. Palavra do Senhor. Assim, pois, toma-o e joga-o neste campo, como disse o Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Bet-Gigã. Geu lançou-lhe e perseguiu, gritando: Também ele. Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Geblã. Ele fugiu para Meguide e morreu ali. Seus servos transportaram-nos para Jerusalém em seu carro e sepultaram-no em seu túmulo com seus irmãos na cidade de Davi. Ocosias tornou-se rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Geu fez a sua entrada em Jezrael. Jezabel, ao sabê-lo, pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs-se a olhar à janela. Quando Geu entrou pela porta, ela disse: Como vais, Anri, assassino de seu amo? Geu levantou os olhos para a janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos inclinaram-se e olharam para ele. Atirai-a daí abaixo, disse ele. Jogaram-na e o seu sangue salpicou as paredes e os cavalos. Estes esmagaram-nas aos pés. Geu entrou. Depois de ter comido e bebido, disse: Ide ver aquela mulher maldita e sepultai-a, porque ela é de sangue real. Foram para sepultá-la, mas só encontraram nela o crânio, os pés e as palmas das mãos. Quando voltaram para dizê-lo a Geu, esse disse: Foi justamente esse oráculo que o Senhor pronunciou pela boca de seu servo Elias, o tesbita. No solo de Israel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e seu cadáver estará sobre a terra como esterco derramado, de sorte que não se poderá dizer que era ela. Capítulo 10. Massacre por mãos de Geu. Havia em Samaria 70 filhos de Acabe. Geu escreveu uma carta e mandou a Samaria, aos magistrados da cidade, aos anciãos e aos preceptores dos filhos de Acabe. Dizia na carta: Logo que receberdes essa carta, vós que tendes convosco os filhos de vosso soberano, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e o mais qualificado dos filhos de vosso soberano e pondo-o no trono de seu pai. Em seguida, começai a luta pela casa de vosso soberano. Estes, porém, muito atemorizados, disseram: 2 reis não o puseram enfrentar. Como poderíamos nós resistir-lhe? O prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os preceptores dos filhos de Acabe mandaram a Geu a seguinte resposta: Nós somos teus servos. Faremos tudo o que nos disseres. Não elegeremos rei sobre nós. Faze como melhor te parecer. Escreveu-lhes Geu uma segunda carta na qual dizia: Se estais do meu lado, se quereis obedecer às minhas ordens, tomai as cabeças dos filhos de vosso soberano e apresentai-vos a mim amanhã a essa ordem de Israel. Os filhos do rei, que eram em número de 70, encontravam-se na casa dos grandes da cidade que os educavam. Logo que lhe chegou a carta de Geu, tomaram 70 príncipes e os massacraram. Puseram em seguida suas cabeças em cestos e as mandaram a Geu em Jezrael. O mensageiro viera anunciar que tinha trazido as cabeças dos filhos do rei. Geu disse: Colocai-as em 2 montes, à porta da cidade, até amanhã cedo. Chegando amanhã, saiu e diante de todo o povo disse: Vós sois justos. Eu conspirei contra o meu soberano e o matei. Mas esses aqui,
Quem os feriu? Ficai, pois, sabendo que não se perde nenhuma das palavras pronunciadas pelo Senhor contra a casa de Acabe. O Senhor realizou o que ele havia predito pelo seu servo Elias. Jeiel feriu também todos os que restavam na casa de Acabe em Jezreel, todos os principais oficiais, seus servos, seus sacerdotes, sem deixar sobreviver um sequer dentre deles. Depois encaminhou-se para Samaria. Chegando a Bet-Equed Aroim, que está junto do caminho, encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e perguntou-lhes: Quem sois vós? Nós somos irmãos de Ocosias, responderam eles. Descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. Jeiel ordenou: Tomai-os vivos. Eles prenderam os vivos e os massacraram junto da cisterna em Bet-Equed. De 42 que eram, Jeiel não deixou sobreviver um sequer. Deixando aquele lugar, Jeiel encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e saudou-o, dizendo: Teu coração é leal para comigo, como é o meu para contigo? Sim, respondeu Jonadab. Então, dá-me tua mão. Ele deu a mão, e então Jeiel fê-lo montar no seu carro junto dele. Disse-lhe: Vem comigo e verás o zelo que tenho pelo Senhor. E levou-o em seu carro. Tendo entrado em Samaria, exterminou todos os restantes da casa de Acabe, e destruiu-a completamente, como o Senhor tinha dito a Elias. Jeiel convocou todo o povo e dirigiu-lhe a palavra nesses termos: Acabe serviu um pouco a Baal, Jeiel o servirá muito mais. Convocai junto de mim todos os profetas de Baal, todos os seus fiéis, todos os seus sacerdotes, não falte um só deles, pois quero oferecer a Baal um grande sacrifício. Todo aquele que faltar perderá a vida. Mas isso era simplesmente um laço para destruir todos os adoradores de Baal. Depois dessa publicação, Jeiel deu esta ordem: Publicai uma assembléia solene em honra de Baal. Depois, mandou mensageiros por todo Israel para chamá-los, e os adoradores de Baal compareceram todos, não faltou nenhum. Reuniram-se no templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade à outra. Jeiel disse ao guarda do vestiário: Dá vestes a todos os adoradores de Baal. O guarda distribuiu vestes a todos eles. Jeiel entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal: Vede bem que não haja convosco nenhum dos que servem ao Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Eles entraram, pois, para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeiel postaram 80 homens do lado de fora e disseram-lhes: Aquele dentre vós que deixar escapar um só desses homens que entrego nas vossas mãos, responderá com a própria vida pelo do outro. Terminados os holocaustos, ordenou Jeiel aos seus guardas e oficiais: Entrai e feri-os, não deixeis escapar nenhum deles. E assim caíram todos a fio de espada. Depois disso, os guardas e oficiais lançaram fora os cadáveres, entraram no santuário do templo de Baal, tiraram dali o ídolo e o queimaram. Derrubaram a estela de Baal e demoliram o templo, transformando-o em privadas, que existe ainda hoje. Foi assim que Jeiel exterminou Baal de Israel. Todavia, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levava Israel ao pecado, pois deixou subsistir os bezerros de ouro de Betel e de Dan. O Senhor disse-lhe: Pois que fizestes o que agradava aos meus olhos, tratando a casa de Acabe como eu queria, teus filhos ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. Entretanto, Jeiel não cuidou de seguir de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel. Não se desviou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Por aquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael derrotou em toda a fronteira, desde o Jordão até o Oriente. Submeteu toda a terra de Galaade aos gadenenses, aos rubenitas e os manaseitas, desde Aroer, que estava sob a torrente de Arnon, isto é, a terra de Galaade e Bazã. O restante da história de Jeiel, tudo o que ele fez, todos os seus feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeiel adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Joacás sucedeu-lhe no trono. Jeiel reinou 28 anos em Samaria. Capítulo 11. Atália, rainha de Judá.
Quando Atália, mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos de rei, escondendo-o com sua ama de leite num quarto de dormir. Assim, o esconderam de Atália, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve 6 anos escondido com Josaba no templo do Senhor, enquanto Atália reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada convocou junto de si no templo do Senhor os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com ele um pacto, e depois que prestaram juramento no templo do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Eis o que haveis de fazer, ordenou-lhes ele: 1/3 dentre vós fará o serviço no sábado, mantendo guarda ao palácio real, 1/3 guardará a porta de Sur, e 1/3 a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio, de modo que ninguém possa entrar. As 2 companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que se alguém entrar em vossas fileiras, seja morto. Estareis sempre com o rei, aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto os que começavam o serviço no sábado, como os que terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontravam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei. Então, Joiada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram o rei, ungiram-no e todos o aplaudiram, gritando: Viva o rei! Ouvindo Atalaia o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, encaminhando-se para a multidão. E eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei, de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas. Enquanto o povo se alegrava tocando as trombetas, então ela rasgou as suas vestes, gritando: Traição, traição! Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: Levai-a para fora entre vossas fileiras, e se alguém quiser segui-la, feriu-o com a espada, porque o pontífice proibira que a matasse no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos, e ao chegar ao palácio real pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-no ali. Joiada fez entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança, segundo a qual o povo deveria pertencer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou então no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens e mataram o sacerdote de Baal, Matã, diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas, e Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. No palácio real, porém, Atália era passada a fio de espada. Joás, rei de Judá, 835 a 796. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Gel, e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia, e era natural de Bersabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Todavia, não destruiu os lugares altos, e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joás disse aos sacerdotes: Todo o dinheiro consagrado que for trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado, e o que provir dos resgates das pessoas após a avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um receba-o dos seus clientes,
e empreguem-no da reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: Por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante, não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram e não mais receberam o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou-o junto do altar, à direita da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo aí depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha o escriba do rei com o sumo sacerdote, que se recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor, que com ele pagavam os carpinteiros, operários que trabalhavam nas reparações, bem como os pedreiros, canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessárias para as reparações e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Naquele tempo, Hazael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém, porém Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, rei de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, mandou tudo isso a Israel, rei da Síria, o qual desistiu de sua campanha contra Jerusalém. O restante da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-Melo, no declive de Sela. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Capítulo 13. Joacás, rei de Israel, 813 a 797. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Gel, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, e não se desviou deles. Por isso a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou-o nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Hazael, durante todo esse período. Mas Joacás rogou ao Senhor, e este, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu, e mandou aos israelitas um salvador. Libertos do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar nas suas tendas. Entretanto, não se apartaram dos pecados aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-los. E até mesmo o ídolo de Aserá ficou de pé em Samaria. Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás como exército 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria lhes tinha aniquilado o resto e reduzido a pó que se calca aos pés. O restante da história de Joacás, seus atos e grandes feitos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Joás, rei de Israel, 797 a 782. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, reinou durante 16 anos, fez ao mal aos olhos do Senhor
e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais, e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Morte de Eliseu. Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: traze-me um arco e flechas. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a tua mão no arco. E quando ele o empunhou, Eliseu pôs suas mãos nas do rei, dizendo: abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afeque até exterminá-los. E ajuntou: toma as flechas. Joás tomou-as. Fere a terra. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolorizou-se contra ele e disse: seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterá 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerreiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Azael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante a vida de Joacás, mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles. Deu-lhes de novo a sua graça por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face. Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, a cidade que este havia arrebatado ao seu pai. Joás bateu-os 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Capítulo 14. Amazias, rei de Judá, 796 a 767. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadem e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas não tanto como o seu antepassado Davi. Seguiu todas as pisadas do seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram, e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu esse mandamento: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, matando-lhes 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Jecetel, nome que conserva até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Gel, rei de Israel, para dizer-lhe: vem, e nós veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa a meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Por que batestes os edomitas? O teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Por que queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te tu e Judá contigo? Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho, e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, filho de Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para a sua tenda.
Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real, e voltou para Samaria levando reféns. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amazias está consignado nos livros das crônicas dos reis de Judá. Tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém, Amazias fugiu para Laques, mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e proclamou rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu o domínio de Judá, depois que o rei adormecera com seus pais. Jeroboão II, rei de Israel, 782 a 753. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 41 anos, fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Gat-Ofer. O Senhor vira com efeito a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumado, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob o céu, e por isso libertou-os pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O restante da história de Jeroboão, seus atos e façanhas guerreiras, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel. Seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono. Capítulo 15. Azarias, Osias, rei de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfume neles. O Senhor feriu de lepra o rei, e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O restante da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. Zacarias, rei de Israel, 753 a 752. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou-o à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Zacarias encontra-se consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim, se cumpriu o que o Senhor dissera a Ageu: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E realmente assim sucedeu. Selum, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Manaém, filho de Gade, subiu de Terça, foi a Samaria e assassinou Zelum, filho de Jabes, sucedeu-lhe no trono.
O restante da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém, que subira de Terça, devassou Tapsa e seu território, e matou todos os seus habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou pelo meio o ventre de todas as mulheres grávidas. Manaém, rei de Israel, 752 a 741. No 39º do reinado de Azarias, filho de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pu, rei da Síria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requereu essa contribuição para o rei da Síria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então, o rei da Síria retirou-se sem demora da terra. O restante da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro dos crônicas dos reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e seu filho Pecaia sucedeu-lhe no trono. Pecaia, rei de Israel, 741 a 740. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romelias, um dos oficiais, conspirou contra ele e assassinou em Samaria, na torre da Palácio Real, juntamente com Argobe e Arié, tendo com ele 50 galaditas. Matou e ficou reinando em seu lugar. O restante da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Pecá, rei de Israel, 740 a 731. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romelias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei da Síria, veio e apoderou-se de Aion, tomando também Abel-Bet-Maaca, Janoé, Sedes, Assor, Galaade, Galiléia e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romelias, e assassinou-o, sucedendo-lhe no trono no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O restante da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joatão, rei de Judá, 739 a 733. No 2º ano do reino de Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filho de Sadoc. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia, não desapareceu os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O restante da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá o rei da Síria, Razim, e Pecá, filho de Romelias. Joatá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. E terminando a leitura de hoje, o capítulo 16, Acás, rei de Judá, 733 a 727. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romelias, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Não praticou o que era bom aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, mas seguiu as pegadas dos reis de Israel. Chegou até a passar seu filho pelo fogo, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas,
e debaixo de toda árvore frondosa. Então Razim, rei da Síria, e Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, subiram e atacaram Jerusalém. Cercaram Acaz, mas não puderam vencer, porque, aquele mesmo tempo, Razim, rei da Síria, restituiu Elate aos edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá, e os edomitas voltaram a Elate, onde estão até o dia de hoje. Acaz tinha enviado delegados a Teglat-Falazar, rei da Síria, quando disse-lhe: Eu sou teu servo e teu filho. Vem e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se coligaram contra mim. Acaz tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real e mandou-os de presente ao rei da Síria. Este aqueceu ao seu pedido, atacou Damasco e apoderou-se dela, deportou a sua população para aqui e mandou matar Razom. O rei Acaz foi a Damasco para entrevistar-se com Teglat-Falazar, rei da Síria. Vindo ao altar que se encontrava em Damasco, o rei Acaz mandou ao sacerdote Urias um modelo detalhado, mesmo com todas as suas dimensões. Urias construiu um altar exatamente conforme o desenho que o rei Acaz lhe enviara de Damasco e terminou antes que o rei voltasse. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Queimou nele o seu holocausto e sua oblação, derramou libações e aspergiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos. Quanto ao altar de bronze que estava diante do Senhor, tirou-o diante do templo, entre o altar novo e o templo, e mandou colocá-lo ao norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: Queimarás no grande altar o holocausto de manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e a sua oblação, o holocausto do povo e a sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deliberarei eu depois. O sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acaz. Além disso, desmontou o rei Acaz os quadros e os pedestais e tirou de cima as bacias. Desceu o mar de bronze de cima dos bois de bronze que o suportavam e o colocou sobre um suporte de pedra. Tirou também do templo do Senhor, por causa do rei da Síria, o pórtico do sábado que fora construído no edifício e a entrada externa para o rei. O restante da história de Acaz, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Acaz adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono.